Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o Mestre Jesus nos ilumine a todos. É sempre uma alegria estar aqui com todos vocês, especialmente aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, que é o caso do nosso amigo Eliezer. Seja bem-vindo, Eliezer. A todos aqueles que se permitem estar nesse estudo tão gratificante. E eu comentava com Eliezer nos bastidores que estudar o livro A Gênese é uma viagem para os confins do universo. Estudar a Gênese é um tratado de antropologia histórica, porque Allan Kardec muito bem soube apresentar a origem das espécies humanas, a nossa evolução. E hoje estamos encerrando o capítulo 10, Gênese Orgânica, com o tema O Homem Corpóreo. Dentro desse tema, que é o capítulo do livro, eu vou falar rapidamente sobre a evolução acelerada do cérebro humano, para onde está caminhando os espíritos que estão reencarnando, essa nova geração de espíritos que estão chegando, e como é que é o cérebro dessa nova geração de crianças que estão reencarnando. É claro que eu vou explorar esse tema, esse assunto, na próxima semana, que é o capítulo 11, que vamos falar sobre Gênese espiritual. Mas, hoje, neste tema, que é a finalização deste capítulo, Kardec vai abordar a questão do homem corpóreo, a nossa estrutura biológica, esta máquina formidável que nós somos, como a expressão divina do Criador na Terra. E é evidente que este empréstimo divino, que é este corpo biológico, um dia teremos que devolvê-los, porque nós não somos proprietários do nosso próprio corpo. É um empréstimo para a nossa evolução espiritual na Terra, enquanto estamos encarnados, como princípio inteligente do universo, como este espírito que precisa estar periodicamente nas suas sucessivas reencarnações, vivenciando essa experiência no mundo terrestre, trocando experiências com outros companheiros para o seu processo evolutivo espiritual. Portanto, então assim, necessitamos mais do que nunca, no estágio em que nós nos encontramos, a raça humana se encontra, de um corpo corpóreo. E é este capítulo que encerra toda a tese apresentada por Kardec sobre a composição orgânica das espécies humanas da Terra, como nós vimos nos estudos anteriores. Então, ele inicia dizendo o seguinte: do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere, por alguns matizes, na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Todos nós, a nossa máquina humana, não é? Ela tem respiração, ela tem secreção e ela é constituída de reprodução. E
é igual a todas as formas de seres vivos que têm secreção, que têm a respiração e que possuem órgãos reprodutores. E Kardec vai fazendo uma análise assim bem cirúrgica para não deixar dúvidas da função do corpo corpóreo. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições e quando morre, seu corpo se decompõe, como tudo o que vive, tudo o que tem vida na Terra, todas as formas de vidas, quer seja os animais aquáticos, as formas aquáticas, como os animais que vivem nas florestas, todas as formas de vida biológica nasce, cresce, reproduz, morre e entra em estado de decomposição. Como tudo o que vive, morre. Não há em seu sangue, vai dizer Kardec, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Ou seja, o átomo que nós possuímos, não é? É o mesmo átomo que constitui um lagarto, uma aranha, uma cobra, uma serpente e por aí vai. Como estes, ao morrer, o homem restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono que se haviam combinado para formá-lo. E esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais. Corpos minerais esse, vai dizendo Kardec, que é os vegetais e animais. É tão grande a analogia, e Kardec vai analisando, que é uma analogia tão grande que suas funções orgânicas são estudadas em certos animais quando as experiências não podem ser feitas nele próprio. Aqui vai uma observação em relação a 2 semanas atrás, e que muitos de vocês estavam nos questionando sobre para onde vai o nosso corpo físico quando entra em estado de decomposição. Lembra que houve alguns questionamentos e que eu estava explicando que volta para a base das suas origens, para a Mãe Gaia, para este planeta que é um organismo vivo, e ele diz assim: como este morre, o homem restitui a terra, não é? Ou seja, o espírito deixa de habitar aquele corpo físico, porque já não existe mais vitalidade, restitui à terra o corpo este nosso, que é constituído de oxigênio, hidrogênio, o azoto e o carbono, que se haviam combinado para formá-lo. Formá-lo o quê? A parte do nosso corpo. E esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. Eu estava em um arquipélago, Tinharé, e eu fui com um amigo nosso em uma mata, e essa mata era próximo a um cemitério. Eu perguntei a este amigo: aquele muro ali, que muro é aquele? Ele disse: James, é o muro do cemitério aqui do arquipélago. Quando eu estava descendo a ladeira abaixo, eu vi, Belanísia, eu vi uma abóbora Belanísia enorme, uma abóbora que eu gosto de abóbora, sabe, Belanísia? Adoro abóbora. Uma abóbora enorme, colada ao muro do cemitério. E aí o meu colega disse: James, essa abóbora é tão vital, ela tá tão enorme, deve ser por conta da decomposição dos corpos que são enterrados no cemitério.
Aí eu virei para ele e disse assim, então é melhor deixar a abóbora aí e vamos continuar o nosso caminho. O que eu quero dizer a todos vocês, isso é a vida. Nós devolveremos os nossos minerais, este corpo de carne, ele entrará em decomposição para surgir novos minerais, novos vegetais e novas formas de vida. E que nós já estudamos isso exaustivamente do ponto de vista orgânico e que vamos agora, na próxima semana, estudar do ponto de vista espiritual, a gênese espiritual, manipulando a forma corpórea nossa. Então, no item 27, ele diz assim, na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bimanos. Logo abaixo dele vem os quadri-humanos, animais de 4 mãos, ou macacos, alguns dos quais, como o orangotango, o chimpanzé, o joco, que o joco é uma palavra banto sudanesa, no dialeto africanês, que significa orangotango ou chimpanzé. Tem certos ademanes do homem a tal ponto que por muito tempo foram denominados homens das florestas, vai dizer Kardec, homens da floresta, que era tido pelos bantus, não é? Pelos os africanos, de que o orangotango, os chimpanzés, eles eram considerados por essas tribos africanas, pelos africanos, que eram homens das florestas, que andavam em árvores, e eles eram chamados homens das florestas. Como homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados, constroem choças e levam à boca com a mão os alimentos, sinais característicos. Ou seja, eles observavam que os chimpanzés e os orangotangos manipulava com maestria cipós, construção de galhos para cobrir a sua cabeça, enfim. Por pouco se observa, vai dizer a Kardec, a escala dos seres vivos do ponto de vista do organismo. É-se forçado a reconhecer que desde o líquen, não é? O líquen, para quem não sabe o que é um líquen, são seres vivos muito complexos que constituem uma simbiose de organismo formados por fungos, não é? Então ele vai dizer que esses organismos que são os líquens, não é? Que são organismos vivos de fungos, e aí ele vai dizer até a árvore e desde o zoófito até o homem. Há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade, ou seja, sem solução de continuidade. Nós estamos tendo constantemente uma continuidade da evolução da nossa estrutura biológica, como vocês vão ver. Eu sei que aqui na sala tem pessoas que têm sobrinhos, netos, essas crianças que estão reencarnando agora, de um tempo para cá. Como é que está sendo a estrutura, vamos dizer assim, cerebral de uma parcela dessas crianças? Não o meu amigo Aldo, não é? James Ney, que já tem uma estrutura tão arcaica, mas estão surgindo novos carros com novas tecnologias, não é? Porque nós somos de uma tecnologia biológica que está sendo substituída, como vocês vão ver aqui mais adiante,
que é uma tese de estudo de doutora Catarine Poliardi, que descobriu algo fantástico que vocês vão tomar conhecimento na noite de hoje. Portanto, o meu amigo Aldo e James Ney, só vou falar de James e de Aldo, nós somos um carro ultrapassado. Nós somos um tipo de carro biológico que ainda não era do tempo de que era tipo, eu e o Aldo é um tipo de um Fusca Volkswagen, não é? E que está surgindo novas formas biológicas muito mais avançadas por conta da evolução espiritual dessa nova raça que está reencarnando em massa na Terra para dar um salto quântico de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. E para você habitar o mundo de regeneração, você tem que ter uma forma biológica mais padronizada, mais organizada para o nível de espíritos que estão reencarnando em massa na Terra para mudar o psiquismo mental da raça humana, como eu vou citar daqui a pouco. Então, você entendeu, né, Aldo? Que eu e você, a gente é um Fusca e que está surgindo novas tecnologias de corpos muito mais avançados no que se diz respeito à nossa... Posso lhe dar uma... Eu sou do tempo que ia para o cemitério de Quinta jogar bola, pegar as frutas lá e o pessoal dizia que fazia mal. Depois da época da Isabel. Então, é do seu tempo também, né, irmão? Muito bem. Aldo era da Quinta dos Lázaro, na Cidade Nova. Eu também jogava bola lá dentro do cemitério, pegava aquelas mangas, aquelas frutas, não é? Que tinha como fertilizante os corpos humanos, não é? Antes o pessoal dizia que fazia mal, né? Não coma nós mais velhos, dizia que não coma a fruta do cemitério, né? Tinha essa... Pois me lembro disso, me lembro, perfeitamente me lembro disso. Então, até porque nós comemos cadáver, nós comemos cadáver. Ô James, que cadáver é? Um animal, um boi, é um cadáver. A galinha é um cadáver. E quando nós nos alimentamos de carne, a gente está comendo um cadáver. E este cadáver vai para onde? Para o intestino fino e intestino grosso, não é? E entra em estado de decomposição para surgir novos minerais, não é? Então ele diz aqui assim, muito bem, Aldo, acompanhando-se passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Isso é muito interessante quando o Kardec pontua. Nós vamos abrir para o segundo momento com a participação de todos vocês. Ele diz que é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Ou seja, todas as espécies de vida na Terra está passando pelo seu processo de transformação, pelo seu processo de metamorfose, visto que são idênticas a dos outros corpos. As condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre, da mesma maneira também, nas mesmas condições que os outros se há de ele ter formado. Ou seja, quando um cão morre, não é? Quando um gato morre, os seus minerais vão para as entranhas da terra e vai surgir novas formas de vida. E aí no item 29, e é nesse item 29 que eu vou falar sobre o cérebro que está passando por um processo fantástico de mudanças. Olha o que Kardec falava aqui, não é? Algo que a neurociência do século XXI está comentando sobre o genoma
a decifrar quando os geneticistas decifraram o código genético em 1999. No século XIX, Kardec já falava da aceleração do nosso cérebro, a expansão do nosso cérebro por conta da influência do espírito, como nós vamos ver na próxima semana ao estudar Gênese espiritual. É o espírito que faculta a expansibilidade, a transformação dos nossos códigos genéticos. E que os geneticistas estão chegando à raia na periferia de descobrir que existe uma inteligência movida por uma energia manipulando o nosso código genético. E como a gente já falou aqui inúmeras vezes, que nós somos frutos de uma manipulação genética por parte dos espíritos superiores. Então ele diz assim: ainda que isso lhe fira o orgulho, tem um homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na terra. Aí está o inexorável argumento dos fatos contra o qual seria inútil protestar. Ou seja, essa forma corpórea que nós possuímos, não é? É o último anel da evolução da animalidade na Terra até o presente momento. Só que os cientistas, os geneticistas estão descobrindo que vem aí uma nova raça que vai habitar a Terra. E aí Kardec diz: todavia, quanto mais o corpo diminuiu de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. Aqui Kardec está dando um apontamento do que vai ser analisado nos próximos capítulos. Eu vou repetir. Todavia, quanto mais o corpo diminui, como assim, James? O corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. O que prevalece é o crescimento espiritual. À medida que você evolui intelectualmente, moralmente e espiritualmente, você intelectualiza a matéria. A matéria vai se modificando, o corpo corpóreo vai se modificando na sua genética por conta da evolução do princípio espiritual que você é, que nós somos. Se o primeiro o nivela ao bruto, o segundo eleva a incomensurável altura. Se o primeiro, bruto, que é o corpo biológico, que na linguagem dos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Umbanda, o médio é chamado de cavalo. Eu achava isso muito interessante, o cavalo. O médio é o cavalo, não é? Então este burrinho, como vai dizer Francisco de Assis e Chico Xavier, que o nosso corpo físico é um burrinho de carga, é um burrinho carregando o princípio espiritual. E na medida que o espírito vai evoluindo, modificando-se, os seus padrões psíquicos e espirituais, ele vai moldando, trazendo uma nova modelagem para o corpo físico, para as futuras encarnações de espíritos, como a gente vai ver aqui mais adiante. Vemos o limite extremo do animal. Não vemos o limite a que chegará o espírito do homem, não é? Então, nesse limite que ele fala aqui, quando Dr. Paulo
César Fructuoso, um grande médico neurologista brasileiro, um grande espírita, um dos maiores intelectuais espíritas da atualidade, Dr. Paulo César Fructuoso, ao estudar uma tese de estudos realizados por doutora Catharine Pollard, neurocientista norte-americana, ela iria fazer um estudo de um dos nossos genomas chamado HAR1. O que é HAR1? Doutora Catharine Pollard vai dizer que esse genoma, que nós possuímos 3 bilhões de bases do nosso código genético, dentre esses 3 bilhões de genoma, que são compostas de 118 bases desse genoma, que vai dar um total de 3 bilhões aproximadamente, ela vai dizer que esse HAR1 é um segmento do genoma humano encontrado no braço longo do cromossomo de número 20. Esse cromossomo que nós somos constituídos, que foi a maior descoberta do final do século XX, na virada para o século XXI, em 1998, 1999, o mundo ficou assombrado quando nós identificamos uma fita cromossômica, a origem da nossa espécie. Então, tanto o Dr. Paulo César como a doutora Catharine Pollard, ela vai dizer que essa região genômica, né, como eu falei anteriormente, composta de 118 genomas, que é a base total de 3 bilhões genética, dos cromossomos genéticos. E aí ela vai dizer que esse HAR1 permaneceu inalterada por 300 milhões de anos, ou seja, ao longo da evolução das espécies animais, aproximadamente 300 milhões no passado, esse genoma HAR1 permaneceu inalterada, e que nesses últimos 6 milhões de anos, o HAR1 sofreu 18 mutações, e que para a doutora Catharine Pollard é uma taxa altamente elevada, resultado desta grande pesquisadora norte-americana. Resultado: expansão da inteligência. Significa que esse genoma, não é? Houve uma alteração, significa que esta alteração no genoma significa que nós estamos ficando muito mais inteligentes. Entendam, todos vocês, que inteligência não é sinônimo de evolução moral e espiritual, porque tem muita gente que é inteligente e usa a inteligência para o mal. Inteligência aqui no sentido de que esse genoma está lhe proporcionando você saber utilizar muito bem esta expansibilidade do seu cérebro para novas conquistas futuras. Então, ela vai dizer que a região genética chamada de HAR1 ativa no nosso cérebro humano durante uma época fundamental em seu desenvolvimento, as primeiras semanas de vida dos fetos. Esses fetos, os embriões que estão nascendo agora, na formação no ventre da mãe, eles estão passando por uma alteração genética. E vai dizer, doutora Catharine Pollard, para que a gente conclua esse assunto. E aí ela diz, não vai ser o número de neurônios que vai aumentar a minha inteligência, e sim a qualidade, não é?
as conexões sinápticas. Quanto mais se estreita, ficamos mais inteligentes. Eu vou repetir a conclusão que eles chegaram. Não vai ser o número de neurônios que vai aumentar a sua inteligência, e sim a qualidade dessas conexões, dessas redes neurais, dos nossos neurônios, das nossas sinapses. O homem de Neandertal, aproximadamente 300 mil anos atrás, o homem Cro-Magnon, o Homo erectus, ele tinha aproximadamente, na forma cerebral, aproximadamente 80 bilhões de neurônios. Hoje nós possuímos 100 bilhões de neurônios e trilhões de sinapses. Significa do Homo erectus até o Homo sapiens, houve um upgrade, um aumento de 80 bilhões para 100 bilhões de neurônios e trilhões de sinapses. Pela a criatividade, como vai dizer esse grande sociólogo italiano, Domenico Di Masi, que vai falar sobre o ócio criativo. É essa inteligência que está nos levando a outros patamares, quando ela diz que um grupo de médicos norte-americanos estão percebendo uma alteração na arcada dentária de crianças norte-americanas e japonesas e de outros países que estão prenunciando uma outra inclinação desse nosso neocórtex, e que ele vai dizer que essa alteração do nosso cérebro, uma inclinação da parte do nosso cérebro, será que essa inclinação não seria subida, vai dizer agora Dr. Paulo Fructuoso, de um degrau, de uma terra de provas e de expiações para um mundo de regeneração? Não é esse o início, como ele vai dizer, e que Kardec vai falar aqui na Gênese espiritual, que os espíritos encarnados, ele tende a evoluir com amor ou sem amor, com dor ou sem dor. Você vai evoluir, custe o que custar, através desse impulsionamento das interferências estelares, das interferências divinas, desses espíritos geneticistas que estão constantemente manipulando a nossa genética terrestre para que a gente tenha corpos mais adequados a essa nova forma de espíritos que estão reencarnando. Como, por exemplo, todos nós aqui na sala, eu só vou me ater a nós que estamos aqui na sala, não é? São os espíritos cheios de problema, cheios de mimimi, com os nossos conflitos existenciais, com os nossos sentimentos de culpa, com os nossos karmas desta e de outras existências. Carregamos no nosso padrão psíquico mental sentimentos de raiva, de rancor, de remorso, e temos essas cargas emocionais plasmado ou plasmada no nosso campo áurico, no nosso perispírito, as nossas manchas morais. E os espíritos que estão vindo de Alcione, vai narrar Filomeno de Miranda. Filomeno de Miranda, que foi um estudioso aprofundado do mecanismo da mediunidade. Ao chegar no mundo espiritual, Filomeno de Miranda vai fazer um estudo entre a genética e a mediunidade. Na medida que você vai desenvolvendo as suas faculdades psíquicas, vai ocorrendo algumas alterações na sua pineal, a sua genética começa a passar por processos transformacionais.
E Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, vai nos dizer que alguns espíritos que habitam a estrela de Alcione estão reencarnando em massa da constelação de Cocheiro. Esses espíritos, que é conhecido por nós como alienígenas, eles são espíritos que não têm o karma, não carrega remorso, não tem sentimento de culpa. O perispírito desses espíritos são de padrões elevadíssimos e que não tem esta carga de remorso, de raiva, de rancor, e que esses espíritos estão reencarnando, trazendo e preparando a expansão da evolução acelerada do cérebro humano, como a doutora Catarina Polardi fala, que esse genoma significa, vamos dizer assim, na minha análise, é uma hipótese, que possivelmente seja esses espíritos que estão contribuindo para a modificação do nosso código genético, para receber essa nova geração, essa nova leva de espíritos que estão reencarnando, oriundo de outros planetas, como também os grandes filósofos, os grandes pensadores do passado, os grandes gênios da humanidade, como Sócrates, como Platão, como Galileu Galilei e outros pensadores estão reencarnando na Terra nos nossos dias atuais com outros padrões, não é? Dona Cleo, que é uma menininha que eu conheço, não é? Uma menina muito graciosa, Dona Cleuzinha, que tem, se eu não me engano, 3 anos ou 2 anos, e por aí vai, não é? Essa geração. Então, quando Kardec vai concluindo, que ele diz, olha o que ele fala, Gal, o materialismo pode por aí ver que o espiritismo, minha amiga Gal, o materialismo pode por aí ver que o espiritismo, longe de temer a descoberta da ciência e seu positivismo, lhe vai ao encontro e os provoca. Ou seja, o espiritismo provoca os materialistas. E olha o que ele diz aqui, Gal. E os provoca por possuir a certeza de que o princípio espiritual, que tem existência própria, e nada pode com elas sofrer. O espiritismo, isso aqui eu acho que é uma análise assim tão fantástica. Por que os cientistas, os acadêmicos, não aceitam a tese de estudos espíritas? Olha a resposta que Kardec dá para esses cientistas, mecanicistas, de visões ortodoxas e críticas. O espiritismo marcha ao lado do materialismo, num campo da matéria. Admite tudo o que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último para. Ou seja, Gal, vou repetir, Gal, o espiritismo marcha ao lado do materialismo no campo da matéria. Admite tudo, a doutrina espírita, o que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último parou, do ponto aonde os cientistas de visões materialistas pararam. Então, o espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a certa distância, diz um: não posso ir mais longe. O outro prossegue e descobre um novo mundo. Olha que coisa fantástica. Eu vou repetir para que vocês grifem aí no livro de vocês. O espiritismo
e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto, chegados a certa distância, diz um. Quem é que diz? O materialismo. Não posso ir mais longe. O que eu posso chegar é aqui. E foi isso que aconteceu com Karl Marx. Karl Marx, no século XIX, e Allan Kardec, no século XIX. O grande filósofo italiano Umberto Mariotti. Umberto Mariotti vai escrever um livro cujo título da obra se chama Parapsicologia e Materialismo Histórico. E neste livro, o filósofo espírita argentino Umberto Mariotti vai falar sobre o pensamento kardeciano e o pensamento de Karl Marx, as mais-valias, a visão marxista e a visão espírita. E Umberto Mariotti vai dizer que Karl Marx, com sua concepção materialista, não conseguia avançar além fronteira da matéria e dar continuidade na sua caminhada, porque Kardec apresentava a tese da imortalidade, de que a vida não é apenas, no marxismo, no materialismo, é transcendental. É exatamente isso que Kardec está dizendo e que o professor Umberto Mariotti, nos anos 80, na Argentina, em Buenos Aires, apresentou um dos livros que eu acho é o único livro que fala sobre o marxismo e o espiritismo. O que é o socialismo à luz da doutrina dos espíritos e o que é o socialismo do ponto de vista marxista. Por aí derruba todas as questões que hoje estão se discutindo de forma acalorada, sem muita fundamentação. Então, por que então há de o primeiro dizer que o segundo é louco? Ou seja, o materialista vai dizer, Gal, que o segundo é louco. É claro que não existe a continuidade da vida. A vida acabou na matéria e ponto final. Morreu, pronto. Entrou em decomposição, pronto. Eu comprei o livro, que foi em cima daquele filme, o livro que era um best-seller e que se tornou filme, e que eu indico a todos vocês, é Quando Nietzsche Chorou. Era quando Nietzsche, ele era um paciente de Freud, não é? De Freud. E que Freud dialogava com Nietzsche, não é? E de vez em quando um mudava a posição do outro e um questionava o outro. O outro era o pai da psicanálise e Nietzsche questionava a existência de Deus. Então um dava parafuso na cabeça do outro e eles chegaram à conclusão nesse livro, Quando Nietzsche Chorou, de que provavelmente exista algo além do nosso mundo mental, alguma inteligência, alguma continuidade da vida. Então, por que então há de o primeiro dizer que o segundo é louco? Somente porque, entravando novos horizontes, se decide a transpor os limites onde ao outro convém deter-se. Quem parou, se limitou, são os que têm uma visão tubular. O que é uma visão tubular? Uma visão tubular você não vê nem a esquerda nem a direita, né? E aí olha a argumentação de Kardec. Também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco porque acreditava na existência de um mundo para lá do oceano e que a Terra era plana e que iria chegar o momento que o mar caía, as pessoas morriam. As pessoas acreditavam na época de Colombo que a Terra é plana. E o mais insensato de todos, com todo o avanço da tecnologia, ainda há pessoas que têm a cabeça ao tempo de Colombo em dizer que em pleno século XXI que a Terra é plana, não é? Quantos a história não conta desses loucos sublimes que hão feito que a humanidade avançasse e aos quais se tecem coroas depois de se lhes haverem
atirado lama, e aí ele vai concluindo para que a gente abra aí para a participação de todos vocês, porque Kardec conclui este capítulo, Homem Corpóreo, de forma tão brilhante. Pois bem, conclui Kardec, o Espiritismo, a loucura do século XIX, segundo os que se obstinam em permanecer na margem terrena, que nos patenteia todo mundo bem mais importante para o homem do que para a América. Porquanto, nem todos os homens vão à América, ao passo que todos, sem exceção de nenhum, vão ao dos espíritos, fazendo incessante travessia de um para o outro. Muitos vão à América, mas muitos não podem ir ao mundo espiritual porque tem essa visão tubular. E aí ele conclui: galgado o ponto em que nós nos achamos em relação à Gênese, o materialismo se detém, enquanto o Espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual, meus queridos amigos. Portanto, ele conclui este capítulo de forma brilhante. Enquanto o materialismo se detém, tentando explicar todos os problemas da vida do ponto de vista materialista, que foi aquele grande gênio do século XX, que vivia numa cadeira de roda, me fugiu o nome dele, eu peço que vocês lembrem o nome dele aí, Stephen Hawking. Ele não tinha uma visão muito da vida espiritual, mas esses gênios, quando desencarnam, eles têm outra realidade, que foi o caso de Dr. Juliano Moreira, que todos vocês já ouviram falar, do grande psicanalista Dr. Juliano Moreira, soteropolitano, viveu no final do século XIX, início do século XX, nasceu na Baixa dos Sapateiros e se tornou uma das mentes brilhantes na área da psiquiatria. Dr. Juliano Moreira, ele era um crítico quando chegava ao seu conhecimento de que muitos dos pacientes que sofriam de loucura era por conta de espíritos, os demônios. E Dr. Juliano Moreira ressachava todo esse tipo de argumento de crendices populares e religiosas. Ele não aceitava isso. Pasmem vocês, quando ele desencarna, Dr. Juliano Moreira, para onde ele foi? Para o mundo espiritual, James. Mas com quem ele se encontrou lá? Ele foi ter um encontro, porque ele era baiano, né? Desencarnou no Rio de Janeiro, porque ele morou muitos anos no Rio de Janeiro. Dr. Juliano Moreira teve como paciente Alberto Santos Dumont. Antes de Santos Dumont suicidar, ele foi à clínica de Dr. Juliano Moreira no Rio de Janeiro, se clinicar com ele, ficou internado, se não me engano, 2 dias, Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, depois ele veio se suicidar. Então, quando o Dr. Juliano Moreira, por que eu estou falando isso? Para mostrar que esses estudiosos, esses médicos, esses cientistas, esses cosmólogos que têm uma visão muito mecanicista, quando eles retornam ao mundo espiritual, eles são surpreendidos e aí tem que rever os seus conceitos, que foi o caso de Dr. Juliano Moreira. Dr. Juliano Moreira, ele vai se encontrar com quem no mundo espiritual? Com Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, a que escreveu a série psicológica. Ele vai encontrar com Manuel Filomeno de Miranda, José Pititinga e outros grandes pensadores, Freud e Jung. Todos eles tiveram que rever os seus conceitos da psicanálise. Agora, a psicanálise, a psicologia transpessoal na visão dos espíritos. Então, ele conclui que aí
Os materialistas não entram no campo da gênese espiritual porque desconhece e porque não quer aceitar a realidade transcendental que o Espiritismo nos apresenta. Então agora eu vou passar para a segunda parte com a participação de todos vocês. Professor, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Tereza. Professor, pura ciência isso aqui, o que é isso? Tanta coisa, né? Mas, assim, em respeito aos colegas, primeiro, eu lembrei que quando você fala estabelecer conexões neurais, a gente estabelece conexões neurais quando a gente aprende. O conhecimento está relacionado com estabelecer conexões neurais. Quando a gente aprende a fazer algo, aprende alguma coisa, é quando a gente está estabelecendo conexões neurais. Então, aqui estamos estabelecendo um monte de conexões neurais, graças a Deus. Professor, aqui nesse item, o homem corporal, quando ele, no 26 mesmo, quando ele fala assim, não há em seu sangue, no sangue do homem, né? Em sua carne, em seus ossos, um átomo diferente daqueles que se encontram no corpo dos animais. E como estes, em morrendo, retorna à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Aí eu me lembrei o que está aqui no primeiro item, primeira formação dos seres vivos, que é o que Darwin diz, né? Evolução das espécies, que os livros didáticos falam, que, na verdade, saiu de um primeiro casal ou de vários casais criados, cada espécie animal. Na verdade, o que Darwin diz é que um átomo, né? O átomo foi se juntando. A gente sabe que um conjunto de átomos é uma molécula, um conjunto de moléculas uma célula, e nós todos somos formados de células, né? Exatamente. Disso. Então, foi exatamente isso aí que aconteceu. Por isso que em outra aula sua eu falei assim, professor James, a Terra forma a Terra cria a Terra. E foi a Terra, né? Essas condições, esses gases, essa química, esses compostos químicos estavam na Terra. E ali eles foram se agrupando conforme... E é fantástico isso. É fantástico isso. O que podemos... Acabei de estabelecer um monte de conexões neurais. Mais alguém? O meu amigo Eliezer, que nós estamos tendo o prazer de conhecer agora, Eliezer, como é que eu posso resumir em uma palavra? Para Eliezer, que está chegando agora e pegando esse capítulo assim tão... que eu sei que é um assunto tão... Resumindo, Eliezer, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza e origem dos espíritos, bem como de sua relação com o mundo espiritual. Então, o Espiritismo, ele é uma ciência de 3 pontas. Filosofia, que pergunta a Eliezer quem realmente eu sou, quem eu sou, de onde eu vim. Então o Espiritismo é uma filosofia de consequências morais que nos explicam a nossa verdadeira origem. O Espiritismo é uma doutrina de consequências científicas que tenta explicar o que vocês vão assistir. Começou ontem. Convido a todos a encher as salas de cinema O Predestinado, que é a história de José Arigó. Nos anos 50, José Arigó pegava um canivete e enfiava no olho das pessoas e curava as pessoas de catarata. José Arigó realizou uma cirurgia espiritual da filha de Juscelino Kubitschek. Milhares de pessoas foram curadas pelo simples canivete enferrujado
de José Arigó. Ele virou imprensa, informações da imprensa internacional, o mundo inteiro, cientistas norte-americanos, cientistas europeus, vieram ao Brasil para estudar essas cirurgias que José Arigó realizava. Moral da história. Eu não vou dar um spoiler do filme, porque eu não assisti o filme, mas a história de José Arigó é muito grande. Ele foi preso porque ele foi condenado por prática de medicina ilegal. E mesmo dentro da penitenciária, as pessoas chegavam a... Eu não sei se o filme vai retratar isso, porque eu conheço a história de José Arigó. Mas o filme eu vou assistir. Ele foi preso e na porta da penitenciária uma multidão de pessoas procurava José Arigó. E ele realizava curas na frente das pessoas. Então esse é o aspecto científico de como isso é possível. Então a parte científica do espiritismo explica como esses processos ocorrem através da interferência dos espíritos. Não é? É religião, é de consequências morais essas que nós entendemos como religiosidade, que é as leis morais da vida, que é o Evangelho de Jesus, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais da vida, que está relacionado às parábolas de Jesus. Então, fazendo aqui uma divulgação do filme, a gente precisa lotar. Vá agora nessa semana, leve sua mãe. Vá na segunda semana, leve sua esposa. Não leve todo mundo junto não, viu? Olha a estratégia, isso para a gente ganhar popularidade. Vá com sua esposa no primeiro dia, na primeira semana. Na segunda semana você leva a sua mãe. Na terceira semana você leva a sua avó para dar movimento dentro do cinema. Porque vocês vão se emocionar com o filme O Predestinado, que é a história de José Arigó. Pelo espírito do Dr. Fritz, que realizava essas cirurgias. José Arigó desencarnou em 1970, vítima de um acidente de carro. Em 1980, década de 80, não me lembro bem, o médium Lúcia, no bairro da Saúde, estava recebendo o espírito de José Arigó. E eu me lembro que meu tio, Lorival, da cidade de Mundo Novo, um crítico ferrenho do espiritismo, não acreditava, hipótese alguma. Ele batia de frente comigo, me criticava meu pai nos anos 80, o meu tio, que era um materialista, foi curado pelo espírito de Dr. Fritz, através da mediunidade de Lúcia, que no bairro da Saúde, nos anos 80, estava realizando cirurgias pelo espírito de Dr. Fritz. Então, esse é um assunto que está dentro do livro dos Médiuns, que fala sobre esses verdadeiros prodígios. O próprio livro, a Gênese, nós vamos estudar as verdadeiras cirurgias que Jesus realizou. Os milagres de Jesus é um tratado científico, não é? De medicina espiritual. Então, mais alguém para perguntar? Gildete, quer perguntar alguma coisa, dona Gildete? Quando eu der esse silêncio, viu, Ana Cláudia? Ana Cláudia, quando as pessoas ficam em silêncio, aí eu vou cantar aquela música, não é isso, Graça? Quanta luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Meus amigos, eu sei que é um assunto que não é muito familiar, mas eu tento, na maneira possível, de abordar o tema acessível a todos, porque estudar a Gênese é uma das obras fascinantes da codificação espírita, não é? Então, já que ninguém quer comentar, nem no chat,
eu vou pedir então alguém para fazer a prece de abertura. O meu amigo Diogo já tinha me avisado hoje pela manhã de que ele não estaria presente. Então, assim, agradecemos a presença do nosso amigo Eliezer. Seja bem-vindo, Eliezer. Quando a gente começar uma nova turma, você entra no início, Eliezer. A Graça já orientou você aí das atividades da Casa do Caminho. Agradeço mais uma vez as intercessões de Tereza, ela sempre participativa, sempre pontuando. Muito obrigado, Tereza, a todos vocês, a Gal Falcão, a todos vocês. Então, eu vou pedir que alguém... Obrigada ao senhor, professor. Eu vou pedir alguém aí que se candidate a fazer a prece de encerramento. Já que ninguém se pronunciou, eu vou indicar alguém aqui. Eu vou indicar uma pessoa que está calada, ela hoje ficou calada, a minha amiga Deia, Dona Deia Lins. Pode fazer a prece de encerramento, Deia? Ou está na Casa do Caminho e não está podendo falar? Não, James, eu não sei se a zoada iria incomodar, porque aqui, como eu te falei, onde eu moro, a zoada é muita. Tá, nesse momento está muita zoada de automóveis, eu moro muito na frente da rua. Se tiver legal, eu faço Faça, minha filha, faça, que nós vamos ficar conectados à sua oração. Pronto. Mestre Jesus, aqui nos encontramos agradecendo por mais essa oportunidade de podermos nos reunir para esse estudo que tanto tem nos ajudado nesses esclarecimentos do nosso amigo James, para que possamos, meus irmãos, caminhar com mais segurança, com mais confiança, pois o conhecimento intelectual, junto com o conhecimento moral, é o que pode nos elevar e tirarmos desse estágio em que nos encontramos, e iluminar o nosso caminho como um farol bendito, seguindo os passos do Mestre Jesus. Que possamos ter nos próximos dias de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, e rogarmos misericórdia pelo nosso planeta Terra, amor, paz e equilíbrio. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Assim seja. Gratidão, beijo no coração de todos vocês. Deixa eu fazer outro marketing. Sim. Por favor, vão assistir o filme Predestinado à História de José Arigó. Leve a família, leve todos a participarem deste grande